Olá pessoal, professor Eduardo Carolino para mais uma de nossas aulas para o canal Simplifica Professor. E para esta aula de hoje nós vamos trabalhar sobre a construção do gráfico da função afim, tá? Então existem umas regrinhas bem básicas de construir, certo? Buscando os pares ordenados ali para traçar. Geralmente é necessário pelo menos 2 pontos para traçar o gráfico. Nesse caso, vou trabalhar com 3 pontos, tá? A partir de uma lei da função. Vamos construir primeiro a lei da função. Qual que é a lei da função? A lei da função é aquele f de x que é igual a 2x mais 1, certo? Então essa é a lei da função. E a partir dessa lei, a partir dessa função, eu quero construir este gráfico. Verificar se ela é crescente ou decrescente, tá? Vamos colocar aqui. Então tem algumas informações que são importantes. O que eu vou verificar? Eu vou verificar se a função ela é crescente ou decrescente, tá? E aí eu tenho que ficar atento aos coeficientes. Então, qual que é o coeficiente angular? Quem vai definir se a função é crescente ou decrescente? Então, eu tenho que lembrar que toda função f de x, ela é igual a ax mais b, onde a e b pertence aos reais, são números quaisquer, tá? Então tem que ficar atento a esses detalhes. E esse carinha aqui, ó, esse coeficiente, que é o coeficiente angular, e o b é o coeficiente linear, é o que vai definir o a, quem acompanha o x, se ela vai ser crescente ou decrescente. Se o a for maior do que zero, a minha função é crescente, certo? Ela vai ter uma orientação. Se a for menor que zero, ela será decrescente, tá? Uma outra inclinação pegando aí outros quadrantes. Então, só para você entender isso aqui, eu vou desmanchar essa parte de baixo. Vou deixar aqui por enquanto e vou fazer a outra parte nesse ponto de cá, beleza? Então, como que é? Existe uma tabela fixa, que eu gosto de chamar ela de tabela fixa, que é justamente esses carinhas aqui, ó. São os valores que eu vou corresponder a x e a y. A minha escrita na mesa digital ainda está um pouco torta, tá? Estou organizando essa questão, ainda estou treinando para ela ficar boa. Então, não se assuste com essa questão, não. Então, na minha função aqui, eu vou definir alguns números, certo? Vou definir aqui alguns números para que eu possa, então, trabalhar a minha função. Vou começar aqui com o menos 1, o 0 e 1. Quando o x for esses elementos, você pode definir como valores fixos, né? Menos 1, 0, 1. Tem professores que gostam de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu vou trabalhar com esses 3 pontos para facilitar toda essa questão. Então vamos calcular agora quais são os valores que eu vou completar aqui de y. Quando a minha função estiver valendo o x menos 1, então quando for f de menos 1, quanto que vai valer y? Basta eu vir aqui e substituir no lugar do x, certo? O valor. Qual que é o valor? Menos 1. Nunca deixe de separar o sinal por parêntese, para que não haja conflitos e facilite o seu cálculo. E mais um aqui da minha lei da função. Então, esse aqui, que eu vou chamar agora de y, que é o valor que eu estou querendo, f de x é igual a f de y, você nunca pode esquecer isso. Vou até anotar aqui embaixo, aqui, ó. F de x é igual a y, certo? Então, são esses valores aqui que vai definir. Então, 2 vezes menos 1 é o jogo de sinal. Nunca esqueça do jogo de sinal, tá? O número não tem, mas o mais está aqui, ó. Então, mais vezes menos, menos. 2 vezes 1, 2. Mais 1. Menos 2 com mais 1, pense no dinheiro que sempre vai facilitar a sua conta. Eu devo R$2. Tenho 1 para pagar. Vou ficar devendo. Muita gente erra essa continha básica por travar mesmo na matemática, pelas dificuldades de operações da matemática. Então é só você pensar na forma do dinheiro que vai ficar. Então quando x for menos 1,
Coincidentemente, y também vai ser menos 1. Aqui meu primeiro par ordenado, que eu vou chamar de ponto A. 1, menos 1 e menos 1. Quando for f de 0, vamos colocar aqui, ó. Quando x for 0, tá? Quando a função, x estiver em função, qual é o valor de y? O valor de x determina o valor de y, tá? Então, 2, no lugar do x eu vou colocar o 0, não preciso mexer com parênteses, porque os sinais aqui não interferem. Então, qual que vai ser o valor de y? Não esquecendo aqui, ó. F de x é igual a y. 2 vezes 0, 0, mais 1, então dá 1. Quando x for 0, o meu y vai ser 1. E, finalmente, vou fazer o f de 1, certo? Que no lugar do x eu vou colocar 1. A minha lei, 2 vezes o x, que é 1, mais 1. Isso vai dar o quê? Y. 2 vezes 1, 2. Mais 1, que é igual a 3. Então, quando o x for 1, certo? Agora que eu já achei o meu ponto A, o meu ponto B e o meu ponto C, eu vou no gráfico e vou projetar esses pares ordenados que eu encontrei, tá? Já que você salvou aqui, printa, eu vou apagar essa parte aqui, tá? Para que a gente possa desenhar aqui o nosso gráfico nessa mesma folha aqui, certo? Então, deixa eu só dar uma limpada aqui na tela. Pronto, já é suficiente. Então, vamos voltar. Como que eu vou fazer? Vou pegar aqui meu ponto A. Vou lá no x, lembrando, x é a abscissa, y é as ordenadas. Então, quando o x for menos 1, onde que está o menos 1 do x? Está aqui, ó. Então, eu vou projetar até chegar no y menos 1. Eu vou projetar até que ele chegue aqui no menos 1. Esse encontro aqui, ó, é o meu ponto A. Então, meu ponto A está aqui. Pronto, já achei um ponto. Agora, preste bem para esse detalhe. Quando o x for 0, tá? Ao 0 aqui, ó. Tá bem no centro aqui. Quanto que vale meu y? Vale 1. Então, eu vou projetar até chegar no 1. E aqui marco o meu ponto B. Olha o meu ponto B aqui. Certo? Já daria para traçar a minha reta, tá? Dessa lei dessa função. Então, eu quero saber qual que é a reta dessa lei dessa função. Mas vamos projetar o ponto C. Onde que está o x? Tá 1. E vamos projetar até chegar no 3. Certo? Vamos projetar até chegar no 3. Olha o meu ponto C aqui, ó. Então, eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. E como que eu faço para traçar a minha reta? Basta ligar os pontos. Para traçar a reta, você vai simplesmente ligar os pontos e vai entender a orientação. Vamos ver se eu vou consertar de primeira aqui. Isso, mais ou menos nessa orientação aqui, pegando o primeiro quadrante, aqui é o segundo, não pega, pega no terceiro e aqui o quarto quadrante. Quando ela for crescente, quando a minha função é crescente, ela sempre vai pegar o primeiro e o terceiro quadrante. Sempre vai ficar nessa linha aqui, ó. Ela pode cortar outro quadrante, mas ela tem essa orientação e eu tenho que ficar atento. Pode ser que eu tenha alguns valores acima, né, dessa zona aqui no jogo de sinal, acima aqui desses negativos, mas não importa. Basta você pegar sua tabela fixa, pegar nossa tabelinha fixa e na lei da função encontrar os valores de y. E esses pares ordenados aqui, ó, eu projeto lá no gráfico e aí então traço a minha reta, né? Essa aqui é a reta dessa função aqui, certo? O gráfico e a reta que transforma nessa questão aqui, beleza? Então, pessoal, não tem segredo de desenhar, tá? Função, o gráfico da função, não tem segredo de descobrir se ela é crescente ou decrescente. Você tem que ficar atento ao valor de A, que é AX mais B. Vamos só corrigir aqui, ó, f de x é igual a AX mais B. Quando A for maior do que 0, é crescente. Quando A for menor do que 0, é decrescente. Então, quando for maior, é C, de crescente. Quando for menor, né, quando o sinal do ar, o valor do ar for negativo, aqui é positivo, tá vendo aqui, ó, mais 2. Então o A vale 2, o B vale 1, certo? Então é só você identificar isso aqui, nunca possa esquecer isso, e você vai ter muita facilidade de resolver as questões de gráfico. Se cair uma questão na sua prova
ou no Enem, ou num concurso que tenha gráfico, beleza, a resposta está mais clara, fica mais fácil de você identificar. E aí vai depender da sua leitura e da sua interpretação de texto, tá? Antes de terminar o vídeo, aquele pedido sempre especial. Deixa o seu like, dá aquele joinha aí pra nós, não custa nada pra você, tá? Curte, comenta e compartilhe com seus colegas para poder espalhar aí. Joga nos grupos de WhatsApp, joga aí no seu Facebook, joga aí nas suas redes, onde que tiver aí, para poder ajudar o professor nesse processo aí de desenvolvimento. Tá bom, pessoal? Então, galera do primeiro ano, matéria de prova, né? Fica essa dica para vocês aí. Vai ter uma questãozinha de gráfico lá. Você trabalha, desenvolve lá pra gente poder desenvolver, tá bom? Forte abraço, professor Eduardo Carolino, e até a próxima.